Justificamos já a ausência do vereador José Dita, que justificou. Não vou esperar mais, já sabendo que ele justificou. Então, conforme o artigo 34, inciso 1º do regimento interno desta Casa, passo a palavra para a primeira secretária para proceder à chamada nominal dos vereadores. Chamada dos vereadores presentes à reunião ordinária realizada em 10/4/2025. Agenor Correia de Lima Júnior. Aucélia da Silva Feitosa. Edenilson de Freitas Lima. Alexandre Domingos Bezerra. Ivanilson Luiz Feitosa. Jailson Freitas Nunes. Presente. José Ailton Fagundes de Lima. Falta justificada. Marizelna Leite Neves. Cildete Siqueira Bezerra Pires. Presente. Convido a todos para ficarmos de pé, fazermos a nossa oração universal, pedindo ao Senhor sua graça e proteção, que Ele nos ilumine nossos corações, nos dê a graça de buscar sempre o bem comum. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Havendo quórum suficiente, com as bênçãos de Deus e nos termos do artigo 145 do regimento interno desta Casa, Cícero de Souza Lima, declaro aberta a 4ª sessão ordinária do biênio 2025-2026. Do expediente do dia. Passo a palavra para a leitura da ata da sessão anterior do biênio 2025-2026. Ata da 3ª sessão ordinária da Câmara Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro, referente ao biênio 2025-2026, realizada em 27 de março de 2025, sob a presidência do vereador Jailson Freitas Nunes, com início às 19 horas, no plenário desta Casa. Iniciando, o presidente passou a palavra para a primeira secretária para a chamada nominal dos vereadores. Estando todos presentes, havendo quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Após a oração, passou-se para a ordem do dia. Projeto de lei do Executivo número 007 de 2025. Inclui o inciso 4º no parágrafo 1º do artigo 16 da Lei número 503 de 2025, dispondo sobre a criação da gratificação de atividades especiais 04 e da outras providências, colocada em discussão, em votação, aprovada por unanimidade. Projeto de lei complementar do Executivo, número 008 de 2025. Dispõe sobre a criação da taxa de alienação de bens públicos no anexo 2º do Código Tributário e de Rendas do município de São Sebastião do Umbuzeiro, PB, e dar outras providências. Colocada em discussão, em votação, aprovada por unanimidade. Projeto de lei número 001 de 2025. Institui a campanha Amigo da Natureza, que dispõe sobre medidas de preservação do meio ambiente por meio do plantio coletivo de mudas de árvores nativas no âmbito do município de São Sebastião do Umbuzeiro, PB, e dar outras providências. Autoria dos vereadores Jailson Freitas, José Ailton e da vereadora Aucélia Feitosa. Colocada em discussão,
Em votação, aprovada por unanimidade. Indicação número 001 de 2025. Solicita à excelentíssima prefeita Adalci Milene que, através da Secretaria de Serviços Urbanos, seja feito o serviço de limpeza do mato através de patrulhamento das vias do bairro Serrota Apertado. Autoria do vereador Edenilson de Freitas Lima. Colocada em discussão, em votação, aprovada por unanimidade. Indicação número 003 de 2025. Indico a excelentíssima senhora prefeita Adalci Milene que, através da Secretaria de Serviços Urbanos, seja providenciada a substituição de lâmpadas queimadas ou de baixa eficiência na iluminação pública na Praça Frei Fernando, Praça do Pitoco, e na Frei Fernando. Autoria do vereador Agenor Júnior. Colocada em discussão, em votação, aprovada por unanimidade. Indicação número 004 de 2025. Indico a excelentíssima senhora prefeita Adalci Milene que, através da Secretaria de Serviços Urbanos, sejam tomadas providências quanto à limpeza e roçagem do mato em diversas ruas e espaços do município. Autoria do vereador Agenor Júnior. Colocada em discussão, em votação, aprovada por unanimidade. A seguir foi facultada a palavra aos senhores vereadores, conforme solicitações dos mesmos. Para as explicações pessoais na tribuna, José Edmilson Feitosa. O vereador José Ailton desejou boa noite a todos, desejou que seus colegas vereadores tenham sabedoria para atender melhor o povo. Vereadora Sildete falou sobre as indicações aprovadas dos seus colegas vereadores, pois beneficiará a população. Se solidarizou com os familiares de Dona Cipriana pelo falecimento da mesma. Vereadora Mariselna Leite agradeceu a Deus, parabenizou e agradeceu o convite para o evento do Dia Internacional da Mulher. Falou sobre a iluminação da cidade e também sobre o pagamento do município. Vereador Edenilson de Freitas se referiu à sua indicação, número 001 de 2025. Falou sobre o pagamento do município, se expressou em relação ao comportamento de alguns vereadores. Vereador Agenor Júnior agradeceu pelas suas indicações, número 003 de 2025 e número 004 de 2025, que foram aprovadas. Falou sobre o secretário de Infraestrutura, falou sobre a iluminação e o mato em algumas ruas da cidade, comentou sobre o pagamento do município e sobre o seguro safra. Vereador Alexandre Domingos se expressou sobre estar recebendo acusações falsas e falou sobre seu mandato. Vereador Jailson Freitas agradeceu a Deus por mais um mandato vencido, onde falou sobre as fake news e sobre o seguro safra. Informamos que onde os pronunciamentos na íntegra estão registrados em ata digital, em áudio e em vídeo. A seguir, não havendo mais vereadores para se pronunciar, o presidente, sobre a proteção de Deus, declara encerrada a sessão. Para constar, foi lavrada esta ata, que vai ser assinada
pelos vereadores presentes. Coloco a ata em discussão. O vereador que quiser fazer uso da palavra se manifeste de alguma forma. Não havendo nenhum vereador que queira questionar a ata, coloco a ata em votação. Quem aprovar, permaneça como se encontra. Quem discordar, se manifeste de alguma forma. Aprovado. Passamos para a ordem do dia. Passo a palavra para a primeira secretária para darmos seguimentos com a ordem do dia. Ordem do dia. Indicação número 002/2025. Indico a excelentíssima senhora prefeita Adalci Milene de Freitas Neves que seja feita a construção da cobertura da quadra esportiva da Escola Pedro Pedrosa Amador, autoria da vereadora Alcélia Feitosa. Coloco a indicação da vereadora Alcélia em discussão. Tem a palavra a vereadora Alcélia. Boa noite a todos. Boa noite. Na justificativa, eu vou ler a justificativa para todos. A devida indicação se faz necessário, considerando que a cobertura de uma quadra desempenha um papel fundamental na promoção do esporte, lazer e bem-estar dos alunos. Ela oferece proteção contra as intempéries, como sol excessivo, chuva, permitindo assim que as devidas atividades esportivas da devida escola ocorram de forma consistente e segura para todos. Nosso pedido, hoje a quadra ela é utilizada pelos alunos, só que em horário restrito devido, o excesso do sol e algumas chuvas ocasionais. Então, vendo a necessidade, viemos aqui pedir, para que seja feita a cobertura, para que seja usado em tempo integral e melhor aproveitado o espaço. Então, peço, convidar todos os meus pares para que aprovem a nossa indicação e tenho certeza que será atendida pela gestora. Muito obrigada a todos. Mais algum vereador quer falar sobre a matéria? Não havendo quem queira discutir sobre a indicação da vereadora Alcélia, coloco a indicação número 02/2025 em votação. Quem aprovar, permaneça como se encontra. Quem discordar, se manifeste de alguma forma. Aprovado. Demos sequência. Indicação número 002/2025. Solicita a excelentíssima prefeita Adalci Milene que, através da Secretaria de Serviços Urbanos, que seja feita a reforma do quebra-mola da rua Dr. André Bezerra, que fica ao lado da Câmara Municipal. Autoria do vereador Edenilson de Freitas Lima. Coloco a indicação do vereador Edenilson em discussão. Quem quiser fazer uso da palavra, se manifeste de alguma forma. Não havendo quem queira falar, coloco a indicação número 02/2025 em votação. Quem aprovar, permaneça como se encontra. Quem discordar, se manifeste de alguma forma. Aprovado. Indicação número 003/2025. Solicita a excelentíssima prefeita Adalci Milene de Freitas Neves que, através da Secretaria de Serviços Urbanos, seja concluído 2 passagens molhadas nas seguintes vias: uma na rua Antônio Lino Vieira, de frente ao posto de gasolina, e outra na rua Francisca da Conceição Ferreira, ao lado do cemitério. Autoria do vereador Edenilson de Freitas Lima. Coloco em discussão a indicação número 03 do vereador Edenilson de Freitas Lima em discussão. Quem quiser fazer uso da palavra. Não havendo nenhum vereador queira fazer uso da palavra, coloco em votação. Quem aprovar, permaneça como se encontra. Quem discordar, se manifeste de alguma forma. Aprovado. Indicação número 003/2025. Indico a excelentíssima senhora prefeita Adalci Milene que seja construído quebra-molas
na frente das devidas escolas, na Escola Estadual Malaquias Batista Feitosa e na Escola Municipal Mauro Severiano Leite. Autoria do vereador Jailson Freitas. Coloco a indicação número 03 em discussão. Quem quiser fazer uso da palavra, se manifeste de alguma forma. Essa indicação vem atender a solicitação de alguns professores, diretores da Escola do Estado, que me procuraram, como também vendo a necessidade também da Escola Mauro Severiano Leite, uma vez que agora asfaltado, né, o fluxo e a velocidade dos carros se faz necessário um quebra-mola ou dois, aliás, um em cada lado aqui na rua Avenida Vicente Pedro, e lá também na Escola Mauro Severiano Leite. Acredito que essa indicação deve ser solicitada através da prefeita, né, ao DR, por se tratar também de uma via asfaltada. Mas se entende que a gente solicita à prefeita e ela com certeza vai providenciar. Uma vez que estamos prestes a funcionar a escola estadual e o fluxo de aluno, de pessoa, de pedestres, com certeza coloca-se em risco aqueles que ali transitam. Mais algum vereador quer falar sobre a matéria? Não havendo, tem a palavra Agenor Júnior. Boa noite a todos. Só para complementar, realmente é uma necessidade que se haverá tão logo quanto o colégio comece a funcionar de fato. Também eu tenho recebido algumas cobranças no sentido lá da Mauro Severiano também, né? E realmente com o asfalto os veículos têm cada vez passado com uma velocidade maior. Inclusive, essa preocupação já foi levantada nesta casa o ano passado, uma indicação conjunta de todos nós vereadores, né, que já demonstramos essa preocupação desde o ano passado. Então, realmente é de extrema necessidade. Tomara que seja feita a solicitação o quanto antes para que se façam essa questão desses quebra-molas nesses referidos lugares. Muito obrigado. Coloco a matéria em votação. Quem aprovar permaneça como se encontra. Quem discordar se manifeste de alguma forma. Aprovado. Não havendo mais nenhum assunto, nenhum projeto ou indicação na pauta, antes da fala dos vereadores, gostaria de colocar alguns informes. Nós estamos prestes à maior festa que essa Câmara tem, anual, que é a entrega da Comenda Malaquias Batista Feitosa, da medalha Inácio Monteiro de Souza e dos títulos de cidadão. Então faz necessário cada vereador, o mais rápido possível, né, trazer essa casa, a secretaria, os nomes para que a gente providencie todos os trâmites legais para acontecer a festa. A gente sabe que tem que se trabalhar isso antes. A festa será no dia 7, em razão do dia 8 ter grandes atividades, né? Então será dia 7, provavelmente um dia de sábado, muito bom para quem é de fora, para comparecer. Então peço aos vereadores que não têm ainda o nome, que pensem direitinho, que sejam rápidos com essas escolhas. Lembrando que o título de cidadão se dá a pessoas que são de outros municípios, que se destacam no município de São Sebastião do Buzeiro. A comenda Malaquias Batista, ela é oferecida a pessoas que se destacam no setor educacional, pessoas que deram bem, estudaram aqui no município e são exemplos para os nossos alunos, para a educação do município. E a medalha Malaquias, aliás, a medalha Inácio Monteiro de Souza, ela é oferecida a pessoas do município que se destacam no serviço comunitário ou de alguma forma é um exemplo para a comunidade.
Então, cada vereador tem direito a indicar um título de cidadão, uma comenda Malaquias Batista e uma medalha Inácio Monteiro de Souza. Lembrando que nosso prazo de apresentação era no dia 30 de março, né? E todos os trâmites até o final desse mês. Então, eu peço a vocês que agilizem isso, é de extrema importância para que seja comunicado, tem todo um processo de comunicação às pessoas, para que as pessoas se previnam, principalmente quem é de fora, se programem. Então, não vamos deixar para a última hora, né? Porque fica chato até para a pessoa que vai ser homenageada. E essa homenagem, ela cai muito bem, tem sido uma festa muito grande, desde o tempo de Edenilson, quando presidente, começou muito bem, ela aumentou cada vez mais, e esse ano estamos nos preparando para ser uma grande festa. Então, peço a colaboração de todos os vereadores para apresentar o mais rápido possível esses nomes. Após esse informe, vamos para a fala dos vereadores. Eu acho que hoje se inicia com a vereadora Cildete. Se quiser fazer uso da palavra, tem 10 minutos. Boa noite a todos. Em nome do presidente desta casa, senhor Jailson Freitas, quero cumprimentar todos os colegas vereadores. Tá muito sério. Também agradecer a presença do Cariri em Ação, sempre na cobertura, né, aqui com a gente, dando esse apoio, levando a notícia, né, a toda a Paraíba, e sempre trazendo também muitas notícias até nós. Então, quero saudar também e dar as boas-vindas ao público presente, sejam sempre bem-vindos a esta casa, aos funcionários dessa Câmara, sejam também sempre muito bem-vindos, vocês sempre muito acolhedores e estão de parabéns. Então, pessoal, sobre as indicações, eu não vou me alongar muito, todas sempre muito pertinentes. Ouvi hoje também de alguns munícipes, algumas reivindicações feitas de alguns jovens, da população também, de São Sebastião do Umbuzeiro, e, assim, acho até que seria, talvez, desnecessário, né, se houvesse, por parte do poder municipal, alguns ajustes, talvez não precisasse ter chegado até a esta casa, né? Mas, como a gente já viu nas redes sociais, né, tem alguns ajustes ainda, a serem feitos. Então, em nome da população, eu me sensibilizei também e peço à prefeita Adalci Milene, ao nosso vice-prefeito Paulo, né, que possam tomar as medidas cabíveis para que sejam solucionados, né, todos esses pedidos, todas essas reivindicações. Estamos aqui sempre à disposição, né, como poder, né, aqui do povo, porque, como eu sempre falo, né, se estamos aqui, porque o povo nos escolheu para representá-los. Então, a gente tem que reivindicar, tem que fiscalizar e tem que ouvir, né, a população para poder a gente se expressar aqui e falar em nome de todos. Não citarei nomes, mas estou aqui também para, né, complementar e fazer esse pedido. E tenho certeza que essa questão logo, logo será resolvida. Tenho convicção que o poder, né, municipal, né, vai ter esse carinho de ouvir e solucionar o mais rápido possível. Então,
Boa noite a todos e até breve. Muito bem, vereadora Cildete. Convido a vereadora Alcélia, se assim quiser, fazer uso da palavra, tem seus 10 minutos na tribuna Edmilson Feitosa. Boa noite. Em nome do senhor presidente, saúdo todos os meus pares. Boa noite, os funcionários da casa. Boa noite, Cariri em Ação. E boa noite aos visitantes que vêm aqui prestigiar a reunião. Sejam todos muito bem-vindos. Eu quero agradecer aos meus pares, né, pela aprovação da nossa indicação, né, que será de grande importância, né, e tenho certeza que a prefeita Adalci irá se sensibilizar e construir a cobertura da mini quadra, né, que se faz tão necessário lá para a nossa escola Pedro Pedrosa Amador. Desde já, né, nós todos que fazemos a escola Pedro Pedrosa Amador, agradecemos a todos. E parabenizar os meus pares também pelas indicações, né, vereador Denis, vereador Jairus, né, pelas suas indicações, todas bem necessárias para melhorar a qualidade de vida dos munícipes, né, qual todos nós e toda a população agradece. E o mais, desejar uma boa noite a todos. Muito obrigada. Muito obrigado, vereadora Célia. Passo a palavra para a vereadora Zelna. Boa noite, saúdo minha colega Celinha, em nome dela saúdo aos meus pares, agradecer a presença de todos vocês, ao Cariri Ligado, na pessoa de Marivaldo, e também ao povo aqui presente. Quero, de início, né, parabenizar, né, pelos pedidos que vocês fizeram, são muito pertinentes, né, e muito importantes também. Dar ênfase à quadra lá da escola que eu trabalho, muito importante, Celinha, porque a gente que convive lá sabe, é sol de manhã e principalmente à tarde, né? Lá não tem sombra, então é muito importante. Seria muito bom que fosse atendido o pedido o mais breve possível. Pelo que eu vi, como eu não estava nos anos anteriores, a população fica nos cobrando, pedindo para a gente reivindicar as coisas aqui na Câmara. Muitas delas a gente reivindica e já foram reivindicados nos anos anteriores, né? Então, quer dizer, não parou, né? Não foi feito, não foi atendido. A maioria, desde quando eu estou aqui, essas reivindicações não foram atendidas. Tipo, a gente fala, mas, infelizmente, não é atendido. Então, um pedido que as pessoas vêm sempre falar comigo é sobre os animais soltos nas estradas, que dá acesso a todos os lugares, né? Eu, todos os dias, passo para o Tigre, tem muitos animais. Só uma pergunta. Não nomearam a pessoa que olha esses animais, ou a pessoa que vê esses animais
é mais um que está trabalhando que está ganhando sem trabalhar, né? Porque aqui é de costume já ter acidentes, inclusive com morte, e não vejo nenhuma ação para banir isso aí. Também vi que o mato fizeram um mutirão, né, para limpar, graças a Deus, e que realmente também seja concluído. Não vi hoje, não vi ontem, parece que foi só mesmo um ensaio, né? Sim, também agradecer, falar novamente sobre o pagamento, né, que deu certo, graças a Deus, né, Denis? Dizer também que, como você falou, no carnaval, era um carnaval, nós temos, né, um dinheiro para, graças a Deus, para passar aquele feriado, mas tem muita gente que não tem. Muita gente que recebe um salário mínimo, no mesmo dia já não tem R$1. Imaginar aqueles que ganham R$300, né? Estava errado, estava errado sim. Graças a Deus que agora consertou. No mais, somente isso. Passo a palavra ao vereador Edenilson de Freitas Lima. Se assim quiser fazer uso, dirija-se à tribuna Edmilson Feitosa. Boa noite, senhor presidente, companheiros vereadores e vereadoras. Boa noite a todos vocês que estão presentes. Pelo nome do meu sobrinho Matheus, eu saúdo todos cidadãos. Mais uma vez, seja bem-vindo a esta casa. E também gostaria de agradecer a meus companheiros por ter aprovado minhas indicações. Esta desse quebra-mola aqui, que é um lugar onde vem aí uma moto, um carro, nessa esquina, impara aqui, mora o muro da Câmara, e é um dos lugares perigosos da nossa cidade, em termos de acidente. E essas passagens molhadas, é muito importante que a prefeita Dalci tenha uns bons olhos para fazer elas, porque hoje nós podemos dizer assim que já temos uma válvula de escape para esse pessoal que mora do outro lado do rio. No tempo das enchentes, já tem essa aqui, na travessa da Rua da Alegria, e a pessoa pode se deslocar e ter acesso às suas casas. Mas também seria muito importante que faça no local mais adequado, que tem mais aproximação daquele outro lado, né? E também vivemos um momento em São Sebastião do Buzeiro, que acho que o pessoal aprendeu a fazer uns vídeos, mas, no meu entendimento, a pessoa que fez, cujo eu não sei quem foi, poderia muito bem ter girado o corpo, só simplesmente isso. Se tivesse um pouco de menos maldade, tivesse girado o corpo, que ia ver a maior obra em termos de construção civil, tirando a igreja, que ali é uma obra muito histórica, mas, tirando a igreja, a maior obra de São Sebastião do Buzeiro na construção civil. Eu vejo esse colégio, um colégio de primeiro mundo. Sei também que demorou um pouco a ser entregue, porque também aconteceu uma fatalidade com o empreiteiro, morreu no acidente. Aí teve de fazer os problemas, licitação novamente para terminar. Mas está prestes a ser entregue. Faltava o saneamento básico, mas a prefeitura já fez. E sei também que o local que os estudantes estão estudando não é adequado, não é a verdade. Mas logo, brevemente, se Deus quiser, nós vamos ter um dos maiores colégios da nossa cidade. E agradecer ao governo João Azevedo, que, no meu ponto de vista, e é uma realidade, entra pelo terceiro governo que fez em São Sebastião do Buzeiro. Terceiro governo que fez em São Sebastião do Buzeiro. O Wilson Braga foi o primeiro,
onde fez esse açude, onde o vereador Ivanilson gosta de citar esse açude. Esse açude é uma fonte de renda muito importante para o nosso município. E aí vem, até então, o Ricardo Coutinho, ainda muito desconhecido, mas que nosso grupo apoiou e fez o asfalto para aqui, fez para São João do Tigre. E aí vem João Azevedo, volta em João Azevedo de novo, onde tem esse colégio de 4 milhões de reais e tem mais 23 milhões de asfalto, onde está interligando com o Pernambuco. Então, eu acho até triste, pode chegar aquele vídeo nele, que as redes sociais andam muito, e fica até meio constrangedor para ele em gastar tanto num lugar pequeno, que nós sabemos que o nosso lugar é pequeno, mas ainda ter uma cobrança ali, que eu não sei se fizerem sentido de cobrar a gestão municipal, mas pega sim para o governo do Estado, né? Que ali, aqueles estudantes ali são do Estado, né? Mas, com fé em Deus, nós estamos prontos para inaugurar mais uma vez, que nós estamos acostumados a inaugurar as coisas em São Sebastião do Cruzeiro, e estamos prontinho para inaugurar aquele grande colégio. Meu boa noite a todos e peço que Deus abençoe a todos vocês. E eu falo a verdade, Otávio, não adianta você querer dar sua risadinha, que eu estou falando a verdade. Vai lá olhar se o colégio não está feito. Boa noite a todos. Passa a palavra ao vereador Ivanilson. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, eu público presente, funcionários. Hoje, nessa casa, teve várias edificações que tudo tem sua importância e todo vereador aprovou, que viu que é o melhor que está precisando na nossa cidade. E hoje eu não queria nem falar quais também, mas eu não poderia deixar de falar. Aqui mesmo, eu vou citar um negócio que aconteceu comigo na corrida que teve ali dos cavalos. Eu vou citar logo, foi a vereadora Zelna, que eu estava lá, meus amigos da Pujuca, ela vinha passando e ela citou meu nome e disse que citou que, como vereador, era o papel do cabo ter feito aquele negócio, citou sobre a prefeita. Eu fiquei calado, porque até o pessoal da Pujuca, quando ela passou, disse, gente, essa é vereadora? Isso não é trabalho de cabo estar dizendo no meio do povo aqui, não. Os amigos que estavam comigo. Eu não gostei, e eu digo, porque o dever do vereador é alguma coisa, como eu sou vereador, era vereadora, nós debater aqui nessa casa, que é o lugar de nós debater. Mas, do jeito que ela me tratou, e eu fiquei humilhado, e vários outros aí, quem tiver preocupado muito, qualquer coisa, pega uma enxada e limpa lá. E com as corridas de última hora, eu não tenho, como já história, eu fiquei calado, mas as corridas de última hora como foi... Só um minutinho, padre. Eu peço ao compadre Otávio que se comporte, porque não pode estar com essas manifestações, viu? Mas o meu dever, e eu não me senti bem com a coisa, eu tenho de dizer aqui e dizer, como diz a história, pessoalmente. Mas me desculpe se não gostou, como eu não gostei lá, mas eu não podia deixar de falar aqui. Porque o certo é certo, e eu, quando tenho de dizer uma coisa, eu digo na cara, não digo por as costas, não. Boa noite. Passa a palavra ao vereador Agenor Júnior. Por favor, se quiser fazer uso da tribuna, tem 10 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadoras, colegas vereadores. Gostaria de saudar os funcionários desta casa e o público aqui presente, como também o Carinho em Ação pela sua cobertura. Inicialmente, eu gostaria de dizer, parabenizar, né, pelas indicações aqui apresentadas. São indicações que vêm justamente
demandadas pela população, né? A gente, quando eu falo, tomei a palavra aqui com a questão dos quebra-molas, das lombadas, repetindo que já foi uma demanda desta casa e a gente tem que, na verdade, se antecipar as coisas, né? É urgente que se faça isso, porque não podemos simplesmente deixar para fazer depois que acontecer um acidente de frente a essas duas escolas. Então a gente pede, como eu pedi uma vez, quando estavam iluminando a saída para Monteiro, e eu cheguei e falei com o então secretário Paulo, por que é que vocês não iluminam até a casa de seu Hélio? Né? Ele disse, não, Júnior, a gente vai iluminar. Então a gente vê que hoje tem a feira de gado ali, aquele quebra-mola, apesar de ter placa, mas ele é um quebra-mola que, se você passar lá, tem muitas freadas lá, aquele canto fica muito escuro. Inclusive, recentemente teve um acidente com um jovem, né? Devido às questões ali, que aquele local é muito escuro. Então, quando a gente faz a solicitação, muitas vezes, não aqui nesta casa, mas pessoalmente, houve até também uma discussão sobre a questão da passagem molhada que dá acesso aqui à rua da Olaria, popularmente conhecida como Rua da Olaria. Então, mais uma vez, o secretário Paulo disse que não era necessário, porque já tinham feito essa passagem molhada aqui da Rua da Alegria. Então, como o vereador Denis apresentou, realmente essas passagens são necessárias. A gente não está falando aqui de épocas de enchente, né? Que a gente já viu que aquela também se torna um local perigoso para passar em época de enchente. Então a gente pede, quando foi feita a solicitação, fizeram lá, colocaram aqueles tubos lá, fizeram um serviço lá, mas realmente se criou um problema, porque não tem manutenção, as bueiras acabam por entupir e está lá empoçando o esgoto, né? Proporcionando mau cheiro e a proliferação de animais, né? Gostaria de falar também, quando eu vejo propagandas em relação aos 100 dias de governo, eu realmente fico muito preocupado, que muito pouco foi feito. Se a gente excluir as demandas a nível federal, a nível nacional, pouco se fez. Eu tenho dificuldade de encontrar ações realmente que mostrem a cara da nova gestão. Já são 100 dias hoje. 100 dias que eu posso dizer. Tenho dificuldade de encontrar certas ações. Então, ontem, espero que a reunião com o secretariado, e aqui eu faço uma referência à vereadora Sildete, quando você diz, vereadora Sildete, que muitas vezes tem coisas que não deveria nem para vir para esta casa, porque de fato as pessoas, o governo, a gestão deveria estar olhando, né? A respeito, quando eu trouxe a questão das árvores, das plantas mortas ali na ponte, foram lá e retiraram, né? Recebi a cobrança daqui das plantas aqui da Rua da Alegria que estão abandonadas. Então, eu faço também o questionamento que a vereadora Zelna fez. Será que contrataram uma pessoa ou essa pessoa que está contratada para o serviço não está trabalhando? Então, a gente quer isso. Foi começado um mutirãozinho de limpeza em algumas ruas, mas se encontra muito mato ainda. Então, é necessário que as secretarias, que os secretários, eles comecem a tomar atitudes e começar a resolver os problemas da população. Que a gente está aqui também para fiscalizar e contribuir de alguma forma. Mas, na verdade, esse é o verdadeiro papel dos secretários, de estar realmente se antevindo, sendo proativos e resolvendo e antecipando os problemas do nosso município. Eu também tenho recebido diversas cobranças com relação aos medicamentos. É comum vermos várias reclamações das pessoas que chegam ao posto de saúde, são receitados algum tipo de medicamento, até dos mais simples, e esses medicamentos não tem lá na farmácia básica. Eu trago aqui, só nesses 3 primeiros meses, foram empenhados mais de R$50 mil, mais de R$50 mil em medicamentos, né?
Então, quando você chega lá, não tem um dipirona sequer. Nessa licitação que está vigente, o valor dela foi de R$ 349 mil. Pasme, para a compra de vários itens, 250 e poucos itens de medicamentos. Só de dipirona, lá na licitação, 30 mil comprimidos de dipirona. E eu confesso que eu passei o ano todinho escutando. Eu fui na farmácia e não encontrei uma dipirona. Não sei se é porque eu uso o termo dipirona para generalizar, mas a gente precisa ter uma noção disso, né? De que os medicamentos vai chegando paulatinamente. Se a gente observar, foi licitado 30 mil de comprimidos. Se a gente dividir aí por 12 meses, dá praticamente 2.500 medicamentos comprimidos de dipirona por mês. Então é inadmissível que se chegue ao longo do mês e não se tenha um comprimido de dipirona. Nessa licitação que foi finalizada ontem, para o restante do ano, R$ 321 mil. Eu faço aqui um questionamento. Se 30 mil comprimidos que foram licitados o ano passado de dipirona não foram suficientes, esse ano reduziram para 20 mil. Então, justamente, também não será suficiente. O que se deve fazer numa gestão, o que é que a gente pede? É se fazer um levantamento daquilo que se usa, daquilo que se mais está usando, e ou aumentar, ou realmente o que foi comprado, diminuir em outras áreas e aumentar em outros. O que a gente fica preocupado, e que aqui vou socializar depois nos grupos e nas redes sociais, para que as pessoas consigam entender dos 263 itens que foram licitados. Porque eu acredito, se daqui para frente, no próximo mês, quando realmente esses medicamentos chegar, os empenhos começarem a chegar, e se você for lá e não tiver um AS, se você for lá e não tiver um dipirona, aí é inadmissível. Alguma coisa está errada. Então, a gente pede à população também que, quando for na farmácia básica e disser, não encontrei tal coisa, diga qual foi o tipo de medicamento. Se possível, mostre a receita para a gente estar ali fiscalizando e cobrando. E quando também vamos acompanhar, de fato, começar a acompanhar. Saiu um empenho, vamos lá na farmácia para ver realmente se esses medicamentos estão lá. Justamente para que a gente possa ter essa noção e esse controle de todo medicamento que está sendo comprado, empenhado e que está chegando à população do nosso município. Eu gostaria também de falar, né, foi falado aqui que realmente, eu não sei porquê, né, quando as pessoas fazem discursos que querem enaltecer seu lado político, seus governos, tentam, de certa forma, menosprezar a oposição. Eu gostaria de dizer que esse governo hoje, já se falaram muito aqui em Cascunha Lima, eu gostaria de dizer, o governo atual hoje só está no poder graças a Cascunha Lima, né? Mas ele deu sua parcela de contribuição. O governo estadual, o governo municipal hoje só está no poder hoje graças ao governo Cascunha Lima. Então, eu gostaria de dizer que realmente essa obra que tem se falado tanto, que é a questão da estrada, é a questão desse colégio público, eu espero que ele seja mais uma obra que seja inaugurada no município de São Sebastião do Buzeiro e que de fato funcione. Eu fico estarrecido quando eu vejo e ouço notícias, mensagens de pais e de alunos, que eles foram chamados a atenção hoje e foram repreendidos e perderam seus direitos. Parece que um direito de jogar bola, um direito de brincar, um direito de participar. O áudio estava meio ruim, eu não conseguia entender. Ou seja, recebendo represálias por parte da direção do colégio. Isso é inadmissível. O que essas crianças estão apenas solicitando é nada mais, nada menos do que um direito deles, que é a educação de qualidade. E esse problema da educação no nosso município, só para concluir, esse problema da educação no nosso município, ele vem, na verdade, de um problema geral do nosso estado. Então, não é uma questão só do nosso município de São Sebastião do Buzeiro, a questão das escolas estaduais. Então, eu gostaria de dizer que realmente que se inaugure obras, mas que elas sejam funcionais. Temos o exemplo do matadouro público, da quadra lá em cima, que sequer funciona. E nós temos hoje em São Sebastião do Buzeiro, só para concluir, senhor presidente,
um verdadeiro canteiro de obras inacabadas. Vereador Alexandre, se quiser fazer uso da palavra, passo a presidência para a vereadora Alcélia. Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar meus caros colegas vereadores, vereadoras, Sildete, Alcélia, cumprimentar o Cariri em Ação, que através das suas lentes levarão esta reunião para todos que acessam a internet e outros meios de comunicação. Quero cumprimentar os nossos funcionários, servidores desta casa, cumprimentar o público que aqui se faz presente, dizer sejam sempre bem-vindos. Agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade que Ele me dá de estar aqui, nessa tribuna, e falar das indicações que são de extrema importância. E é bom que cada vereador traga sempre indicações, porque são o braço estendido da administração que começa a perceber, ajuda a administração a perceber onde é necessário, onde tem os problemas do município. Então é importantíssimo. Eu faço questão de fazer indicações e chamo a atenção dos meus pares colegas que não deixem de fazer suas indicações, mesmo que a gente sabe que nem todas são atendidas, mas na medida do possível a gente vê algumas indicações sendo atendidas. Quero dizer a vocês que mais uma vez esta semana foi ofendido de novo pelos meios, pela internet, né? E eu quero pedir a vocês que observem direitinho, isso não constrói, isso não é bom. Foi preciso colocar uma nota retificando a informação de que esse clima não é bom para essa casa precisa caminhar de mãos dadas, essa disputa, esse embate entre vereadores que aqui tem dado, isso não tem construído. Nós, durante a nossa presidência aqui nesta casa, sempre tivemos um bom convívio, uma boa relação, apesar de não concordar com o vereador Júnior, mas a gente nunca deixou de se falar, apesar de outros vereadores aqui ter alguma divergência, mas também nunca deixou de se falar. Então vamos prezar pela boa convivência, o debate é necessário, a apresentação de falas da oposição é importante, porque ajuda na administração, chama a atenção também para esta casa, quando falam agora vamos ter coerência com as coisas, principalmente porque a gente viu nos últimos dias, nessas postagens. Eu digo que fica muito chato, e eu nunca fui de denunciar ninguém. Você não procura, não vê uma assinatura de Jailson em canto nenhum. Mas tem que ter um limite. Tem que ter um limite às coisas. Você coloca nas redes sociais qualquer coisa aí, acusa a pessoa, e depois de falar, de sair, não é? Pode botar uma nota, mas não conserta. Tá, muita gente ainda fica pensando, imaginando que não houve. Isso não é bom. Eu não estou aqui coibindo ninguém. Quem quiser denunciar, denuncie, mas saiba que a partir de agora eu tenho todas os prints das coisas, e a partir de agora eu vou acionar a justiça, certo? Como direito. Não é bom isso, eu digo a vocês, não é bom para ninguém, certo? Mas tem que ter um limite, não é? Você chega lá, diz qualquer coisa lá com seu fulano, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano não fez licitação, fulano não fez isso, fulano não. Espera aí, tem que ter um limite. Então eu peço a compreensão de vocês, né? Para evitar essas coisas. E qualquer coisa que tenha, pode denunciar, se for verdadeiro, que eu vou procurar minhas defesas, procurar ver o que é a justiça, né? Vou procurar fazer a minha parte. Nós vimos essa semana mesmo, lá na escola do Estado, como foi comentado aqui pelo vereador Denis, fizeram um vídeo, repercutiu, todo mundo fica normal, os jovens fazerem essas coisas, sim.
Mas é preciso entender o seguinte, quando essa escola, eu venho aqui como professor do Estado, que sou há 31 anos concursado da Escola do Estado, e a Escola do Estado diverge da escola do município. O município é responsável pelas escolas do município, o Estado é responsável pela escola do Estado, a gente bem sabe disso, mas sempre o município abraça porque os alunos são do município, os pais dos alunos são do município. Então, logo que se criou, que foi verificado que nunca se teve uma escola estadual mesmo, era cedido pela prefeitura, o prefeito Adriano, na época, ele se dispôs, porque estava correndo o risco de cair o teto lá da escola do Estado, e se dispôs, veio o pessoal do Estado e condenou, não tinha, e foi um sofrimento para a escola Pedro Pedrosa Amador, sacrificou seus alunos, abriu umas salas emergencial para poder funcionar, não ficar sem aula. Né? A escola estadual foi crescendo, muitos alunos também não deu, muito quente lá embaixo. O PET se sacrificou, a Secretaria de Ação Social se disponibilizou para ceder o PET. Adriano, mais uma vez, não, a escola do PET deu uma geral na escola, né, para melhor funcionar. E aquela escola, quando a gente foi para ela estava toda reformada. Então foi cedida para a escola do Estado. É por isso que, às vezes, a gente que é do Estado, a gente só tem a agradecer. Eu, como professor, em nome da escola Pedro Pedrosa Amador, eu agradeço tudo que foi feito para que não fosse parado enquanto estivesse construindo. Nós temos hoje uma escola modelo no município. Eu estive lá essa semana com um grupo de professores, eu até convido a vocês, dê uma entrada lá. Não é? Dê uma entrada lá e você vai ver por que demorou. Primeiro, teve um problema, que o dono da firma faleceu, não é? Isso acontece, mas tem que fazer outras licitações, mas o importante é que a escola está aí, gente. A escola só está precisando chegar, a escola está precisando somente chegar, a empresa entregar um documento lá para funcionar. O governo do Estado já liberou para funcionar sem inauguração. Então, estamos todos ansiosos, professores, alunos. Aí, de repente, você, o que Denis falou aqui, eu vou lhe dar a palavra, o que Denis falou aqui, é constrangedor. Às vezes você está se reclamando de uma coisa que é ingratidão, às vezes. Eu vejo como ingratidão, né, querendo culpar não sei a quem, mas o que eu quero dizer em nome dos professores do Estado é gratidão. Tem a palavra a vereadora Zelna, por um minuto. Eu fui lá, eu visitei lá o prédio novo e realmente é uma escola. Você já foi, Celinha? Ótimo, fantástico. Fui esses dias com os móveis e tudo. Muito bem, eu convido a todos para participar, para dar uma frequentada lá, é aberto, tem um vigia lá, certo? Com sala um laboratório de química, física, matemática, coisa que a gente nunca viu aqui, né? Salas imensas, ar-condicionado, uma coisa do primeiro mundo. Então, dá a César o que é de César. A gente tem muito a agradecer ao governador João Azevedo, aos prefeitos, a todos os deputados que se esforçaram, né? A toda a população que de forma direta ou indireta, né, merece também e contribuíram para que aquela escola tivesse ali. Eu digo a vocês que eu estou ansioso para terminar os meus dias de professor, que estou prestes a me aposentar, em uma escola naquela altura. Então, a todos, meu boa noite, que Deus abençoe a todos. Agradeço a presença de todos. Não havendo mais nenhum assunto a tratar, dou encerrada a reunião ordinária do dia de hoje.